Charles do Bronx mudou de ideia. Recentemente, ele tinha dito que não se importaria de lutar pelo cinturão contra o Islam Makhachev no peso leve lá em Abu Dhabi em outubro, mas aqui ele usa um discurso diferente em entrevista ao site MMA Junk. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Charles do Bronx disse o seguinte e abriu as portas para uma nova luta e não ter ali a sua disputa de cinturão na sequência. Olha que curioso. A gente ainda não tem nada. Sei que sou o próximo da fila, mas o meu foco é lutar no final do ano, em novembro ou dezembro. Se for antes, para mim, é muito em cima. Estou acostumado a lutar no começo ou no fim do ano. Lutei agora em junho, em outubro fica muito em cima, então eu estou pensando no timing certo. Se a luta for em novembro ou dezembro, não importa onde será, estarei pronto. O melhor seria em novembro no Brasil. Seria a luta certa a se fazer. Quando eu era campeão, fui lutar na casa dele. Porque agora Makhachev, como campeão, não vem lutar na minha casa. Sobre o UFC, tudo pode acontecer. O Fight Night pode se tornar um evento numerado. Basta você colocar a luta principal certa. Se o Makhachev defender o cinturão em outubro, eu espero novembro, dezembro, janeiro. Não importa. Essa ideia do Charles do Bronx de liberar o Islam Makhachev para lutar em outubro e esperá-lo para lutar em novembro, dezembro, janeiro é muito arriscada. Eu entendo que o Charles do Bronx não queira disputar novamente a luta contra o Islam Makhachev, o lutador que o derrotou nos últimos anos, o único, na casa do russo, lá em Abu Dhabi, porque foi justamente lá que ele perdeu. Eu concordo que o Charles do Bronx deve fazer essa luta, mas em outro palco. Então aqui, a questão não foi nem essa de decidir onde vai ser essa luta, mas sim de abrir caminho. Porque o Charles do Bronx foi bem claro. Ele não quer lutar em outubro. E o planejamento do Charles do Bronx é lutar em novembro e dezembro, principalmente aqui no Brasil, no evento de novembro. Mas é um evento que não é numerado. E o Charles do Bronx está num patamar de carreira que ele lutar em evento que não é numerado não combina mais para ele. Ele é uma grande estrela, então merece sim estar nos grandes shows que o UFC proporciona. Ele tem que insistir em disputar o cinturão do peso leve do UFC, mas agindo assim, parece que ele está mais focado, quem sabe, em uma outra grande luta do que na disputa de cinturão em si, mesmo ele falando que é do seu interesse ser campeão, de acertar as contas com o Islam Makhachev. Aqui, gente, o Charles do Bronx ele foi claro. Ele não vai lutar em outubro. E a gente sabe também que o evento que o UFC vai fazer lá em Abu Dhabi é um acerto que o UFC tem com as autoridades locais de fazer naquele evento, colocar grandes estrelas, lutadores ligados com aquela região. E dois dos principais lutadores do plantel do UFC hoje que combinam com esse acordo que o UFC fez com o governo local são o próprio Islam Makhachev e o Khamzat Chimaev. Então, obviamente, você deve ter esses dois lutadores lá, o Islam Makhachev de forma preponderante. Aí, o Charles do Bronx, falando para o site MMA Junk, que é um veículo muito conceituado, que ele não gostaria de lutar em outubro, abriu o caminho, lavou as mãos, deixou o UFC escolher quem bem entender. A gente sabe que, por mais que o lutador esteja numa posição boa, quando ele abre meio que o caminho assim, o UFC às vezes pode dar uma geladeira para ele. Então eu acho que é uma decisão um pouco perigosa para o Charles do Bronx. Mas, repito, a gente entende o Charles do Bronx porque ele não querendo lutar em outubro em Abu Dhabi é justamente o que aconteceu na luta que ele fez com o Islam Makhachev. Quando ele não tinha necessidade de lutar lá em Abu Dhabi, porque o Islam Makhachev na época não era campeão, ele não tinha essa moral toda. Mas agora, como campeão do peso leve do UFC, o Islam Makhachev, e vindo de uma luta feita na Austrália, a tendência é o Islam Makhachev agora lutar em casa. Então, por isso, o Charles do Bronx prefere dar um passo para trás e não forçar enfrentar esse Islam Makhachev no território que ele perdeu em Abu Dhabi, sim em outro lugar e numa outra data. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa escolha do Charles do Bronx? Fez sentido? Concordam? Deixe seu comentário, deixe lá no vídeo da descrição do canal.